Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista e eu tenho péssimas notícias para você. Sabe o franguinho criado no quintal, a galinhada, o ensopadinho, aquele que você pegava e produzia dentro de casa sem precisar dar satisfação e pedir nada para ninguém? Pois é, isso vai acabar. Isso está com os dias contados e eu vou contar para você por quê. Esse é daqueles vídeos que eu preciso mesmo que você tenha algum tipo de interação com ele, deixando o seu like, deixando um comentário, compartilhando com um amigo, com alguém que mora no interior, com alguém que já trabalhe com isso, até para que a gente tenha uma percepção mais ampliada disso tudo, porque na real tudo parece uma mega teoria da conspiração no início, mas depois você vai perceber que realmente tem alguma coisa muito errada acontecendo. E não é só com galinha. Se você der uma pesquisada, você vai ver que é em praticamente todos os segmentos de autossuficiência e de pessoas que tentam viver um pouco mais fora da rede, ou plantar ou criar comida dentro de casa, ok? Esse é específico das galinhas. Resumir o que a gente faz aqui é até que bem simples. Nós estamos criando um projeto de autossuficiência que vai operar numa área de 1.000 metros quadrados. Um projeto extremamente simples que qualquer pessoa pode replicar. Qualquer pessoa que queira ter uma vida mais livre do sistema, ok? Pois bem, um desses aspectos é criar e plantar. Então, na parte do cultivo, a gente mexe com sementes crioulas, a gente produz nosso próprio alimento. Entre eles está a criação de galinhas, algo que está se tornando extremamente difícil e que nós percebemos que algo está acontecendo que visa, de fato, impedir tudo isso. E eu vou começar contando para vocês sobre uma matéria que eu vi hoje, enquanto eu gravava esse vídeo para vocês. H5N1, a gripe aviária. A mídia está tentando transformar isso na próxima grande pandemia de extinção em massa do planeta, que não é bem verdade. Mas enfim, toda vez que alguma notícia sai referente a isso, é feito um grande estardalhaço. E notícias sobre isso não param de sair o tempo todo na mídia. Óbvio, tentando formar uma opinião para alguma finalidade. Se você for dar uma olhada hoje na internet, você vai ver que saiu a primeira infecção de uma ave doméstica, de uma ave de quintal no Brasil. Isso já gerou comentários de todos os tipos, até especialista de qualquer coisa de rede de TV famosa, dizendo que as galinhas do quintal tinham que acabar, que o governo tinha que fiscalizar melhor isso, porque uma galinha foi infectada com H5N1 no território brasileiro. Basicamente, o que o jornalista que controla a opinião pública no país disse é que é para recolher todas as galinhas domésticas e dar um fim nela, deixando somente as galinhas industriais. Sim, aquelas que fazem aqueles ovos tão brancos que você não consegue ver o que é gema, o que é clara, enfim, aquele ovinho nojentinho que vende no mercado é o único que é seguro para que a população tenha. E todo mundo que tem galinha em casa ou uma criação no quintal tem que ter os bichos recolhidos. E quando você vê essas matérias, a palavra epidemia aparece mais de uma vez. É claro, associando com a epidemia passada, mas se você acha que isso é o pior que está acontecendo, significa que você não tentou comprar uma galinha viva nos últimos 2 anos. Nosso projeto aqui no interior de São Paulo, ele está muito bem posicionado. A gente está entre 2 ou 3 grandes faculdades que trabalham basicamente com agronomia, animais, enfim. Em algumas delas, você pode até comprar algumas matrizes. Ou melhor, você podia comprar algumas matrizes. Atualmente, quando você chega nessas faculdades para comprar uma galinha, por exemplo, do pessoal que está fazendo mestrado, que faz os estudos com ela e que termina de estudar a postura da galinha e vende ela, você não tem mais acesso. As galinhas agora são mortas, incineradas ou moídas para virarem ração. Elas não podem mais ir para a mão do público. A pessoa que cria em casa ou que sempre comprou galinha lá não tem mais acesso a essas galinhas. As galinhas estão sendo proibidas de serem vendidas em qualquer lugar. Recentemente, aqui na nossa cidade, um senhor foi preso por vender galinhas na feira. Sim, ele foi conduzido até a delegacia para dar esclarecimento, porque ele tinha 4 galinhas numa gaiola numa feira. Uma feira essa que nós, aqui do canal, sempre frequentamos e sempre compramos galinhas. Praticamente tudo que tem de galinha no nosso projeto veio de lá.
lojas agropecuárias e outros negócios que sempre venderam galinhas, agora não estão vendendo mais. E quando você consegue alguém para comprar, são de lotes de 200, 300, 500, 1.200 galinhas. Basicamente, o que eles vendem para a indústria que trabalha com frango, que trabalha com ovos. Assim como vocês, nós pensamos numa saída. Vamos buscar direto no campo, vamos buscar direto no criador. E cara, comprar uma galinha tá tipo você comprar a droga das mais pesadas. Eles não querem te atender, eles não querem vender e eles acham que a todo momento tá alguém lá para verificar se eles estão vendendo galinhas e autuar e dar algum tipo de multa na propriedade rural. Então, fim, não tem mais galinha para vender. As pessoas não querem mais vender galinha porque isso está sendo um grande problema. Enfim, qual é o grande problema? O que é que está acontecendo? Quem é que sabe? Ninguém sabe dizer porque as vigilâncias sanitárias das cidades ou dos estados estão batendo em cima das pobres, das galinhas de quintal. Por que a mídia agora está batendo em cima das galinhas de quintal? Será que está rolando alguma coisa para a gente não vender mais galinha, não comer mais galinha? Porque agora até locais que antes abatiam galinha para consumo dentro de casa estão sendo autuados. E eu estou falando isso de áreas rurais, onde as pessoas matam galinha para sobreviver. Essas galinhas de subsistência, como eles estão chamando, estão sendo proibidas de serem abatidas. Isso mesmo, se te pegarem abatendo uma galinha hoje, eles vão te pedir licença que simplesmente não existem. E eles classificam como abate ilegal de animal para consumo. Dá para acreditar nisso? Ou seja, as galinhadas, as receitas clássicas, a vida no interior como um todo está simplesmente condenada. E daqui a pouco pessoas como eu que criam galinhas vão ser presos e ter que justificar por que você tem uma penosa no seu quintal. E a situação está tão ridícula para quem quer criar uma galinha de subsistência, que essa semana tinha um cara da Embrapa, um cara conceituado pra caramba, com PhD na frente do nome, dizendo que sim, pode ter grandes riscos em consumir um ovo de galinha criado no quintal. Ou seja, a narrativa já está chegando até em quem está trabalhando para que as pessoas possam ter um mínimo de sustentabilidade e subsistência. Como eu disse para vocês, eu não sei o que está acontecendo ou por quê. Não sei se é para elevar o preço do frango de granja ou se é alguma coisa externa que está chegando no Brasil, uma narrativa externa que foi adotada para ferrar o nosso mercado. Não dá para saber. E se você quer uma galinha, você tem que consultar a lei orgânica do seu município para ver se é possível. E já vou adiantando, nem tente conseguir galinhas se você não tiver num ambiente rural, onde está ali, na escritura, rural. Porque se você tiver uma galinha na cidade, a Anvisa pode sim entrar lá e confiscar todas as suas galinhas, independente se elas estiverem criadas, vacinadas, se forem de raça, se forem de coleção ou até se forem de estimação. Eu pretendo ainda continuar sendo a resistência, eu pretendo ainda continuar mostrando para vocês como nós criamos, como nós plantamos, e até o dia que vierem chutar a minha porta e levar minhas galinhas embora, eu vou fazer o melhor para poder manter esse tipo de alimento que eu acho extremamente saudável para mim e para minha família. Eu vou deixar para vocês algumas cenas aqui que o pessoal está pedindo do meu galinheiro. Dá uma olhada como ele é extremamente simples, extremamente funcional e que ele cabe em qualquer lugar. A nossa meta é conseguir aqui 40 a 50 galinhas. Por enquanto, a gente está criando só o que a gente está conseguindo. Isso está sendo em etapas bem longas. Mas dá uma olhadinha nisso aí e a gente já volta. Uma das saídas que a gente encontrou foi comprar pintinhos, filhotes, e criar eles desde pequenininho, que foi o que a gente fez com essas aqui, ok?
que você tá tomando com... Ai, que bonitinho. Quantos tem, Léo? Tem 12. 12? Oi, muito prazer. Olha, tem um clarinho aqui no meio. Tá, ixi. Olha lá, já estão tudo dormindo. Tá na hora, 5 horas. Sim, então. Oh, que bonitinho. Você sabe quantos dias tem? A moça falou? Não, acho que é 3. 3 dias? Sim, muito Oh, que pequenininho. bonitinho. Bom, agora tu precisa ir lá no seu pai e pedir pra ele fazer o quê? Você já sabe, né? Sim, O quê? casinha. Vamos. Você vai pedir a casa. Você já vai levar elas? É, eu já vou. Ai, Pra senhor. ela já ficar aqui. Compraram o pinto antes da casinha estar pronta. Sim. E agora tem que fazer uma casa. Sim. Que legal. Vamos lá. Sua mãe achou isso aqui, ó, outro dia. Tá toda quebrada, danificada. Mas eu acho que dá para fazer um viveiro seguro para os seus pintinhos. Olha aqui, ó. Vai funcionar isso aí? Ah, ou se vai. Qual é a história que você achou, não achou? Eu achei. Eu tava indo no dentista e vi a gaiola. Na verdade, eu vi uma mulher colocando. Aí eu dei a volta no quarteirão, a gaiola tava na rua. Eu falei, ah, não vou perder chance, não. Que essa gaiola aqui era de algum bicho muito específico, porque olha só, ela tem umas grades aqui, enroscou. Ela tem umas grades aqui, cheio de peças de abre e fecha, ó, bandejinha, tá vendo? Acho que é de cacatua. De quê? Cacatua. Ó, olha o tipo de porta, tá vendo? E são fortes, é tudo de metal, ó. Cacatua, papagaio, que usa esse Vamos ver se tipo. a gente consegue instalar isso aqui. Ó. E aí você fecha, o bicho não sair. Aqui você põe a panelinha de comida, ó. Diz a lenda que isso aqui resolve quase tudo, né? Engasga gato. Não é gato de verdade, viu, YouTube? Não vai me banir ou me cancelar. Eu só esqueci o nome da fita Heller, mano. O que é isso aí que você tá fazendo agora? Agora eu vou abrir um espaço para colocar uma lâmpada para aquecer os bichinhos, tá? Vou adaptar, né? É uma gambiarra. Vou passar o fio aqui, a extensão, ó. Aí você vem aqui, coloca a lâmpada aqui, ó. E ela vai aquecer o bicho. Só que não pode ser essa lâmpada aqui, que essa aqui é fria, né? Tem que ser uma lâmpada quente, ó. Bora, rapaz. Traz seus pintos aqui, Aqui mesmo. os moradores. Ah, olha isso. Pega aí, põe eles lá na casinha deles. Depois a gente coloca a lâmpada lá, põe eles pra andar aí. Com cuidado. É que eu não tô muito O conseguindo. pinto é baixinho, você é baixinho, todo mundo é baixinho aqui, não tem problema. Espera aí, 1, 2, 3. Cuidado, pintinho, sai de baixo. Sai daí, ô. Mané. Que desespero. Isso, vem cá. São espertinhos. São. Calma que a mãe chegou com a comida. Quê? A mãe chegou com a comida. Você tá falando com quem? Com as galinhas. Ai, ai, menina, por que você me bateu? Qualquer hora que O vai... que foi? Não vai ter amo nenhuma que te salve. Galinha, filhote, a mãe chegou com a comida. Cara, tá difícil, tá difícil. Tudo que a gente fala, Difícil mesmo. tudo que a gente fala é motivo pra apanhar. Amo, amo. Você lembra aquela época da tua vida onde você ia numa feira de animais, numa pet shop e você ganhava um pintinho para levar para casa? Isso nunca mais vai acontecer. Um filhote de galinha, um pintinho de raça, ok? Ele está avaliado entre 7 e 14
Não tem mais distribuição gratuita de pintos, ok? O pintinho que vocês viram aí de raça, a gente pagou uma média R$ 8,50 por cada um deles. Além disso, se você tem curiosidade de saber quanto está a bolsa de galinha de quintal agora, você vai achar em algumas cidades bem afastadas galinhas por R$ 35 cada uma. Galinha viva com mais ou menos 2 meses, tá? E em São Paulo, na região da minha cidade aqui de Ribeirão Preto, cada galinha está sendo vendida a R$ 60. Uma galinha viva de 2 meses, igualzinha aquelas ali que vocês estão vendo. E tem muita gente denunciando quem está tentando vender galinha de 2 meses ou um pouquinho maior, ok? Até galinhas quando começam a ficar um pouquinho maiores dentro das pet shops e das agropecuárias, já tem gente denunciando e as galinhas já são recolhidas e dão um fim nelas, ok? Ou seja, a proibição das galinhas, a guerra das galinhas praticamente começou. E você tem alguma informação? Como é que está aí na sua região? Vocês estão podendo criar de boa? Você acha que vale a pena ainda insistir na criação de galinha para ter um ovo decente dentro da sua casa? Uma galinha alimentada com milho e não com essas rações cheias de hormônio, cacete A4 que eles estão vendendo por aí? Se você tem alguma informação e quer compartilhar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Deixa aqui tudo que você sabe a respeito para que mais pessoas também possam se informar, porque daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que não tem mais volta, num ponto onde simplesmente a gente vai estar comendo ovo sintético plantado em algum lugar, porque não vai ter mais nenhuma galinhazinha no quintal. É uma pena. Esse é o Guia do Sobrevivente, eu sou o Batata, a gente se vê no próximo. Até mais. Plante galinhas. Bonitinha. Oh, vai cair aí. Vem. Bicha louca. Vem com a mãe, vem. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Palhaço. Você me enlouquece.